ampla visão que ele começou a colocar sobre nós, né? A questão de nós. Então, ele faz uma analogia de nós, seres humanos, né? De sermos igual aos planetas, né? Estarem viajando, né? A vida de nômades, né? Assim, e no sentido de que se algo acontecer, uma catástrofe, né, que acontecer, iremos buscar novas terras, né? Então, esse início aí foi bem tranquilo, assim, bem bacana, né, para a gente navegar nesse livro, né? E, além disso, ele menciona, né, os fatos do nosso planeta ser um mero ponto azul, né? E depois faz a comparação, né? E quando você está bem distante, não consegue visualizar, né? Então, assim, eu gostei do livro. Ficou faltando só os 2 últimos capítulos para eu finalizar. E vamos ver, né? Que vocês comentem em relação que deixou mais destaque aí em relação que é um livro bastante denso, né? Traz uma visão, uma introspecção da gente também, né? E o que vocês acharam do livro? Bom, eu vou falar só da parte que eu li, né? Como eu disse a vocês, eu só li o início, mas eu acho que logo na introdução, eu acho na página 18, se não me engano, 18, 20, no iniciozinho, que ele apresenta as linhas gerais do livro. E eu tava falando, né, antes pra Ingrid, que eu não li todo, mas já nesse início dá para perceber que ele chama a atenção. E assim chama a atenção da gente para pensar no que a gente tá na noção de importância que a gente acha que tem. Porque se você for ver, né, é apenas um pontinho na imensidão do universo. E a gente não pensa que não tem um outro lugar que a gente pode chamar de casa, porque pelo menos ainda que não foi encontrado. E aí depois eu fui procurar uma resenha sobre o livro e trazer justamente essa discussão de que a gente, de um modo geral, né, a humanidade caminha para sua autodestruição e a gente não reflete nas consequências disso. Parece que tá todo mundo vendado e aí é guerra, é desmatamento, é poluição e aí essas questões gerais. Eu achei bem interessante, porque você chamar realmente a atenção para esses aspectos de reflexão. É verdade, concordo com você, Rafa. E além nessa questão aí, né, ele coloca as pessoas, vamos colocar assim, entre aspas, né, como insignificância no universo, né? A gente for comparar, e nós, por que nós só tem faz uma reflexão, somos só esse planeta que tem, né, pessoas, ou, né, habitável, né, e os outros? Então, ele coloca também nessa reflexão, né? Isso. Eu vi alguém comentando aí, falando assim, que o livro é completaço. E também eu achei que ele é bem completo. Apesar dele ser um livro de divulgação científica, ele fala de ciência, de ficção, ou de ficção científica, né, que ele é classificado como um livro de ficção, ele traz uma diversidade muito grande, não só de ciência. Quando eu falo assim, ciência, porque quando a gente pensa em ciência, a gente pensa apenas em algumas disciplinas, a gente não pensa em humanidades, né? Mas se você for ver a questão que ele coloca, ele vai muito além da ciência. Ele faz você pensar, faz você refletir e faz você se sentir aquele ser insignificante mesmo quando você vai pensar quão grande é o universo. Então, eu gostei muito também, principalmente do começo do livro. Eu estava mal-humorada, eu acho que quando eu comecei a ler, que eu achei chato. Eu estava com tanta leitura, mas depois, quando eu peguei com a nova visão, eu achei muito interessante, porque eu estou estudando agora filosofia, né? E ele traz no início do livro esse jogo filosófico, né? Da filosofia da ciência, da comparação entre as várias visões de vários filósofos, que leva você realmente a pensar
em relação à ciência, em relação ao que é o universo. Então, daí já lhe instiga a ver mais adiante o que é que ele está falando, né? Então, eu, assim, quando eu comecei a mergulhar um pouco mais no livro, eu falei, rapaz, já ia falar uma palavrão, esse cara é um gênio, porque ele conseguiu trazer conceitos científicos, onde qualquer leigo hoje, ele pode estar falando sobre ciência apenas lendo o livro, prestando atenção, tanto que não tão profundamente, né? Ele fala sobre ciência, faz você pensar, faz você adentrar no livro, viver aquilo e traz razões realmente que nós somos insignificantes, né? Qual é a nossa missão realmente aqui na Terra? Qual é a nossa missão realmente de estar nessa existência? E, ao mesmo tempo, que nós somos realmente egoístas quando nós pensamos, quando alguém pensa que se estamos sozinhos mesmo nesse universo, né? Eu participei de uma palestra de astrobiologia e ele começou assim, será que estamos sozinhos mesmo no universo? E eu acho que ele mesmo responde que não sabe, ninguém sabe, né? Mas a partir dessa pergunta, alavanca o quê? Uma série de discussões que vai dando credibilidade à ciência, né? Vai avançando. Quando ele fala da questão do telescópio, né? Que é um aparelho que a gente fala tanto, reproduz tanto, ele entra um pouco na questão da filosofia, né? De como quando foi que o telescópio realmente ele teve credibilidade. Então, eu acho que uma série de discussões que, se a gente fosse levar assim para cada religião, né? As discussões religiosas, quantas pessoas, né, não morreram por acreditarem em algumas teorias. Então, assim, eu achei um livro muito completo, já sou fã dele, tenho quase a coleção toda, mas nunca tive tempo de ler todas as suas obras, que me instigou, assim, a ler outras obras dele também. Bacana isso. Joelson? Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Passa o slide aí, um pouco aí. Os anos 60 chegavam ao fim. A década do sonho dos hippies, dos festivais de música e do rock and roll foi também a da corrida espacial. Na disputa pelo poder aqui na Terra, russos e americanos se lançaram num desafio por céus nunca dantes navegados. No dia 20 de julho de 69, 3 astronautas pousavam no Mar da Tranquilidade, na Lua. A Lua foi alcançada afinal. Eles foram recebidos como heróis, os primeiros astronautas a caminhar na Lua. Há 30 anos, o desafio era imenso. Ninguém sabia se os astronautas voltariam vivos. Os soviéticos colocaram o primeiro homem em órbita e fizeram a primeira caminhada no espaço. O presidente John Kennedy impôs um prazo aos americanos: chegar à Lua até o fim da década de 60. Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. O projeto Apollo começou com uma tragédia. Em 67, no ensaio do lançamento, o foguete pegou fogo, matando 3 astronautas. Em um ano, foram mais de 100 mudanças no desenho do foguete e da cápsula espacial. Tudo pronto para Apollo 8, a primeira missão tripulada à Lua. O homem sempre procurou nas estrelas explicação para a origem da vida e para a formação do universo. De olho nelas, cruzou oceanos, descobrindo novos continentes. Também se orientou pelas estrelas para cruzar o espaço a caminho da Lua. No espaço escuro, elas eram a única referência. Os astronautas da Apollo 8 iam fotografar a face oculta da Lua. No escuro infinito, uma luz azulada. Os astronautas fotografaram o nascer da Terra, a primeira imagem do planeta vista da Lua. A missão foi um sucesso. Faltava só pisar no solo lunar para ganhar a corrida contra os soviéticos. A NASA corre contra o tempo.
Neil Armstrong testa o módulo lunar e quase morre. O susto não muda as datas. A Apollo 11 tem que partir em julho. Michael Collins, Edwin Aldrin e Neil Armstrong sabiam, só tinham 50% de chances de tudo dar certo. 1 milhão de pessoas assistiram a um lançamento perfeito. O jornalista americano Walter Cronkite narrou o momento histórico. 4 dias depois, os astronautas entraram na órbita da Lua. Passaram do ponto de pouso. Neil Armstrong procurou um terreno plano. Só tinha combustível para mais 30 segundos de manobras. Silêncio em Cabo Canaveral. A missão agora estava nas mãos do único piloto civil da NASA. A década chegava ao fim com os primeiros passos na superfície da Lua. A conquista estava selada. Joelson queria falar e passou o vídeo. Vai lá. Minha internet caiu aqui, eu sei. Vocês falaram sobre os comentários, né? Essa questão aí do vídeo de um grande passo para a humanidade, que foi, né, a viagem do homem à Lua, né? Isso ele deixa muito destacado no livro, né? O Carl Sagan. Então, a gente vê a grande marca do ser humano no planeta, né? Então, essa questão de sermos uma humanidade que, de alguma forma, deixa marcas, né, no mundo e ao redor dele. E aí eu fiquei pensando na questão da ciência, né? Porque lá no livro, aí nos slides mais para frente eu tinha colocado, né? Que essa questão da ciência e da tecnologia, né? Uma tecnologia que vai fazer com que ou a gente destrua o mundo ou a gente melhora o mundo, né, com a tecnologia. E aí ele vai fazendo os seus desdobramentos dentro da obra, e o que me chama muita atenção é a capacidade que ele tem de fazer com que a gente reflita sobre as nossas ações no planeta, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala sobre uma ciência que constrói coisas boas, ele também fala sobre uma ciência que acaba destruindo as coisas que tem, né? E aí ele vai e discute, será que vale a pena a gente ir para o espaço? Será que vale a pena a gente ir para outros mundos? E acho que isso até hoje é algo que as pessoas pensam, né? Então, eu achei a obra bem rica de detalhes e eu acho que ela faz a gente pensar sobre essa ideia de ser humano, né? De ser humanidade. Porque nós somos apenas um pedacinho do que é o imensidão do espaço, né? A imensidão do universo. E aí, a gente faz a gente refletir sobre as nossas ações. Era isso que eu tinha. Obrigada, Joelson. Boa observação, né? E ele também coloca a questão como está aí, né? Foi publicado em 94 e algumas missões não tinham sido realizadas, né? Então, ele aponta uma missão chamada Cassinin, né, que foi só ocorrer em 1997, né, e o último, aí o Arthur pontuou o seguinte, este é o último livro de Carl Sagan, não, é o último livro dele, acabei dando uma olhadinha aqui, foi o Bilhões e Bilhões, Reflexões, Milhões e Bilhões, reflexões sobre a vida e a morte na virada. Esse foi o último livro dele, pelo menos em 97, né? Pelo menos é o que eu tenho aqui comigo, tá? Pois não, Arthur? Opa, boa noite, está me ouvindo? Sim. Beleza, então aí, ó, fica para a próxima, então, esse Bilhões e Oitavas para o Clube. A sugestão é a gente ler a coleção completa de Carl Sagan. Mas aí, então, o que eu gostaria de acrescentar o meu ponto vai um pouco mais além ali no livro,
que eu queria comentar bastante é que, além do livro, vendo todos os tópicos que o Cal passa, eu falei realmente que é uma obra completaça, porque ele destrinchou, acho que quase todo o assunto do tópicos. Claro que ele não destrinchou tudo, porque é muita coisa, mas é muito rico a leitura dele. Ele refletiu, ele foi, como ele mesmo citou, ele foi sonhador, ele foi o cientista, ele foi o cético, ele foi o vangloriador, e uma das pontos que mais me pegou na obra foi que umas semanas atrás, quando estava ocorrendo aquelas viagens, quando, por exemplo, o Bezos mandou aquela galera lá para o espaço, eu vi vários comentários na internet, muito descrédito com viagens espaciais, ou até programas espaciais, para que estamos investindo dinheiro nisso, porque não ajudamos aqui a pessoa aqui na Terra. Eu fui lá atrás, porque esses comentários sempre aparecem, e isso fica um pouco chato, porque quando você até coloca na obra, o Carl já falava isso na época, e hoje em dia eu até fui pesquisar, o orçamento para programa espacial dá menos do que 4 ou 5% do gasto público dos Estados Unidos. Isso recentemente. Aqui no Brasil, fui olhar, meu Deus do céu, é menos de 0,0001% do gasto público total. O programa espacial brasileiro recebe, a agência espacial. Eu acho, você pode até, eu penso, pela leitura, pelo que o Kauffman contextualizou, ele até coloca uma questão cética lá depois, que eu vou explicar aqui, mas é um gasto muito essencial, que retorna para a sociedade. A gente leu aqui as obras de Newton. Newton descobriu o mecanismo da gravidade, entendeu, compreendeu melhor, observando o espaço. Tantas descobertas, tantas potencialidades que a gente pode explorar investindo nesses programas. Então, eu vejo isso como uma essencialidade, e o próprio Cole coloca isso no livro, como fazer isso de uma maneira responsável. Ele coloca uma lista lá com, acho que mais de 50 pontos de como tornar isso prático, esse investimento, e até denunciar para a sociedade a importância dele. Eu achei sensacional, acho que fica na página 220, aquela lista lá. E é isso por enquanto. Obrigada, Arthur. O Júlio colocou aqui, Kanga nos mostra nosso mundo é minúsculo e como somos insignificantes em relação ao tamanho do universo. Em sua primeira parte do livro, faz afirmações de que a Terra e a espécie humana são únicas. Ele também explica como a melhoria dos equipamentos levou a uma mudança na forma como olhamos a nossa própria existência e como devemos repensar quando formos analisar a nossa posição no universo. É isso mesmo, o que também o Arthur colocou, né? Essa importância para a humanidade, né? Bom, e o autor, a gente já falou sobre ele, né? Nós já falamos... Rapidinho, um comentário aqui, só para completar o Arthur, que eu até grifei no livro, que eu achei uma coisa assim, bem interessante, que a gente nunca pensou o nosso tempo no universo, né? Do ser humano. E tem uma parte que ele fala na página 39, ele fala: nós humanos somos retardatários. Aparecemos no último instante do tempo cósmico. Havia transcorrido 99,99,8 ou 998% da história do universo até o presente, quando a nossa espécie entrou em cena, no vasto circuito da eras. Não temos possibilidade especial para o nosso planeta ou para a vida, não estamos presentes. Então, eu achei, assim, uma simples frase, assim, bastante filosófica, né? Científica e profunda, quando, às vezes, surgem essas questões, né? Porque se gasta tanto dinheiro se observando o universo, lançando sondas espaciais, fazendo pesquisas nessas áreas. Aí eu pergunto, quem somos nós, né? Nós chegamos no último instante do universo.
E como dizem, né, como as pesquisas estão andando, a Rafa aí que está mais atualizada do que a gente, sabe o quantas pesquisas tem em andamento a respeito de várias outras descobertas, né? Quando se fala de matéria escura, de energia escura e de várias outras questões na área de astrobiologia. Então, assim, para muitos leigos, assim, que não conhecem, realmente, por isso que eu acho importante a questão da discussão, possa ser que não signifique nada, mas para a gente que tem um olhar maior sobre isso, ele vai trazer várias respostas, né? Meus alunos, eles ficaram super impressionados quando eu falei da radiação cósmica de fundo. Eles falaram, professora, radiação cósmica de fundo, aí eu fui explicar a eles. Então, ele falou, e como a senhora pode provar isso? Eu falei, ligue sua televisão, bote um bombril na antena, você vai ver aquele chiadinho ali. Ali é a radiação cósmica de fundo. Da época do Big Bang, que ainda está chegando hoje. Então, professor, é sério isso? Eu falei, é sério. A física, ela está presente na nossa vida, desde que o universo ele foi formado, né? Então, são questões, assim, que a gente fica, assim, perplexa, porque a gente não para realmente para pensar, e esses momentos são super ricos por isso, porque faz a gente pensar em certas coisas, né? Verdade. Aí, quando eu pontuei lá a questão do último livro, 97, né? Foi o último livro do póstumo, tá, gente? Ele morreu em 96, tá bom? Então, o último livro publicado por ele foi em 97. Por ele não, né? Póstumo em relação ao que ele escreveu, tá? A gente já falou, né, a questão da imensidão que o livro traz, a imensidão do sistema solar, além disso, né, não só além disso. É interessante que já no finalzinho do livro, eu anotei aqui, ele coloca, assim, imagina o universo sendo povoado de uma maneira bem dinâmica, de modo que a China povoaria Marte, os Estados Unidos, Júpiter, e aí o universo seria sendo povoado, né? A questão que ele pontuou também nesse livro, né? Mostra também a grandeza, né, da Via Láctea, a escuridão do espaço, da matéria e antimatéria. Pode passar, Rafa. A questão que a gente já apontou no início, né, da curiosidade do ser humano, o desejo de estar e de colonizar outros mundos, e a busca pela sobrevivência da vida, né? O nosso pálido ponto azul é o mundo que vivemos, nossas ações, vida e sociedade. A utilidade da ciência, tecnologia que ajuda e tecnologia que destrói, né? Você tem esse contraponto aí em relação à utilização da ciência. Pode passar, Rafa. Aí fica uma reflexão, né? Quais os pontos do livro que chamou mais atenção? Aquilo que a gente discutiu no início. Mas querem pontuar mais alguma coisa? Eu tava pensando sobre o que a Mary falou, né? Do que para onde a gente tá avançando. Aí já nas últimas palestras lá no CERN, já próximo de encerrar o curso, aí eles passaram para a nova fase que o CERN vai, né? Um novo passo que o CERN está buscando dar com o LHC. Ele tem 27 quilômetros de diâmetro e aí eles querem aumentar para 100. E aí, deixa eu só liberar aqui. Chegou a Sara. Boa noite, Sara. E aí eles estão até 2040, querem que já tenha, né, esse diâmetro de 100 quilômetros. E a ideia é que aumente a parte dos ímãs, porque a gente precisa de um ímã de vários dipolos, na verdade, para manter os prótons em movimento circular. E aí eles querem colocar ímãs adicionais, querem ampliar
o sistema para acelerar os prótons, isso tudo para que tenham mais colisões e, consequentemente, um maior número de observações e aí, né, a probabilidade de novas descobertas. Que aí, para se entender o que seria de fato essa matéria escura, o que seria a energia escura, porque, como o nome sugere, essa coisa da escuridão é a falta mesmo de informação. Há um tempo diziam, a gente sabe 3% do universo. Aí eles brincam com isso e dizem, não, agora a gente já sabe 5%, mas a gente quer descobrir os outros 95%. Então, isso no LHC, que querem ampliar, né? Mas a gente também não teria que fazer uma busca sobre os outros aceleradores. Então, tá todo mundo caminhando para essa exploração de fato, né? Quem dessa área de astronomia e cosmologia está caminhando mesmo para a exploração do espaço, porque a gente tá no globo, mas tem uma imensidão de coisas que são desconhecidas. E como a Mary falou, quando você liga a televisão, a gente ainda está recebendo a radiação cósmica do Big Bang, mas aí já se sabe que o universo está em expansão. Então, tudo isso é bem curioso e bem interessante também. É verdade. Alguém mais quer pontuar alguma coisa? Pode falar, meu. Dizendo Sara, que chegou agora, quer falar alguma coisa? A gente já está em andamento. Sara? Joelson, levanta a mão. Pode falar, Joelson. Vocês falando aí, né, sobre essa questão do espaço, né, do homem, né, como um ser curioso. E aí a gente para pensar, né, porque o Sagan traz lá no início da obra meio que a história de toda a humanidade, né? Tipo, ele começa falando sobre a questão dos homens das cavernas, né? E aí eles olhavam para o céu e, tipo, eles ficavam admirados olhando as estrelas, né? E a gente vê a importância do conhecimento, né, científico, conhecimento astronômico, porque eles se guiavam pelas estações do ano, né, tanto para plantar, para colher, para fazer seus rituais sagrados. Então a gente percebe que hoje o conhecimento científico é isso que o Sagan ele traz para a gente, né, uma questão de sobrevivência, porque ele fala lá na obra que chegamos a um ponto que o mundo um dia vai acabar, né, de alguma forma, e principalmente pelas nossas ações. E aí a gente vê a aplicação do conhecimento, né? Aí aquela pergunta, será que vale a pena mesmo ir para o espaço? E aí ele fala para a gente que sim, vale a pena a gente pesquisar, porque todo conhecimento ele é útil para a humanidade, né? De alguma forma se evoluir, né? Quando ele fala sobre as tecnologias. Então, é esse espaço que o homem chegou a desvendar, e o homem até hoje é curioso para isso, né? Hoje tem pessoas que querem ver Marte, né? Querem andar em Marte, né? O Elon Musk, por exemplo, ele é um cara que gosta de querer ir para Marte, essas coisas. E aí o Sagan, ele traz, né? Muitas pessoas vão querer ir para... Se o mundo acabar um dia, né? Tipo, que um dia tudo tem fim. E aí ele traz, né? Tipo, se o homem ia querer ir para outro lugar, no espaço, vai ser tipo Marte. E aí nem todo mundo vai ter a oportunidade de chegar aí, né? Então pensa-se, tipo, que o mundo vai estar aí quase no caos e muitas pessoas acabam se indo e outras sendo excluídas, né? Então acho que o SEG também faz a gente pensar na sociedade como assim, né? Para a gente pensar em como é preciso a gente se ajudar numa sociedade, em um mundo como o nosso, a fim de torná-lo um lugar melhor, né? Porque essa é a nossa casa, mas se a gente não cuidar dela, provavelmente daqui a um tempo não será, né? E a gente precisa do conhecimento científico para isso. Era isso que eu concordo com ele, é porque os nossos antepassados, como Einstein,
vários cientistas, eles começaram a estudar e não ficaram com aquilo que eles estudaram, e quem ficou com os utensílios, os estudos, com as aplicações, fomos nós. Então, eu penso assim como a ciência está se multiplicando a cada vez mais, nós fazendo nossa parte, nós não sabemos quem vai ficar com nossos produtos futuramente. Então, a gente faz que nem nos antepassados. E agora, uma coisa muito interessante é que a gente pega as coisas mastigadas que tem agora, dos cientistas, e eu fico imaginando como assim eles têm aqueles QI de conseguir fazer todas aquelas imaginações, muito além, que servem até hoje para toda a sociedade, para o mundo inteiro, como o celular, as tecnologias, para a parte da medicina. Então, é muito interessante mesmo. É verdade. E mais, ele coloca, né, no livro uma coisa que eu marquei aqui, ó, não podemos, né, no caso no meu é na página 15, que é do Kindle, tem assim, não podemos evitar, vida procura vida, né? E, além disso, ele é um autor otimista a respeito do futuro da humanidade, né? E, além disso, ele pontua a evolução das ideias, né? Ele fala de Galileu, aquela concepção né, que tinha do geocentrismo, né? Do heliocentrismo, e aquela evolução das ideias no início da formação, assim, do estudo do universo, né? Da gravitação universal, né? Que também ele aponta, né? Um outro ponto que ele coloca, olha só, ele fala uma coisa que eu marquei que achei interessante para reflexão: nossas atitudes, nossa pretensão, nossa pretensa importância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo. Tudo é posto em dúvida por esse ponto de luz pálida. Nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica circundante. Né? Bastante reflexivo. Bom, o Joelson colocou uma indicação aí, né, Joelson? Os dois filmes aí, para que possa atrelar, né? Pode falar, Joelson. Quando eu estava fazendo os slides, né, para a gente, o encontro de hoje, aí eu pensei, por que não trazer um filme, né, algo, né, além de ler o livro em si. Mesmo que você não lê o livro, acho que quando você assiste uma obra, que filme também é uma obra, né? E aí, quando a gente assiste um filme, algo relacionado, isso gera curiosidade na gente, né? Tipo, quem nunca assistiu uma novela e acaba lá no ponto-chave e você quer assistir de novo. Então, eu acho que o filme, ele também vem com esse caráter. E aí, eu tinha pensado, né? O SEG traz aquele gosto de querer viajar para o espaço, a importância do conhecimento, traz aí o homem querer colonizar outros planetas, deixar sua marca. E aí eu pensei nesses dois filmes. Eu já assisti esses dois filmes, aí eu não sei se vocês já assistiram também, mas fica a indicação, são dois filmes muito legais, que eu acho que dialoga muito com o que o SEG ele traz no Pálido Ponto Azul, porque o primeiro filme vai falar sobre quase o fim da Terra, né? Tipo, o homem vai ter que ir lá para o espaço para procurar alguma coisa lá, para ajudar o planeta. E o Interestelar ele vai falar sobre isso, né? O homem vai ir a outros mundos. E o Perdido em Marte também. Mas o Perdido em Marte ele vai falar mais daquele ponto que o SEG traz na obra, que vai ser o colonizar Marte, né? Como o título já diz. E é um filme muito legal, que eu fiquei refletindo muito. O SEG traz todo o passo a passo do homem no espaço, né? Porque ele tem uma visão muito futurista. Aí fala, nós vamos levar robôs para o espaço. Aí, daqui a um tempo, vamos criar máquinas espaciais para levar o homem para o espaço. Aí eu fiquei imaginando todo esse cenário e eu pensei nesse filme, Perdido em Marte, porque fala justamente do homem, o primeiro homem,
conseguiu colonizar. E eu acho que tudo que o Sagan traz no livro, eu acho que esse filme ele traz de alguma forma. Esse filme. É isso aí que eu tinha. Mas é uma indicação, deixa para vocês. Se quiserem assistir, é muito legal. É verdade. Pode passar. Alguém quer comentar sobre isso? Não? Nossa. Tá bom. Interestelar, ele é um filme assim que vários professores agora estão usando, né? Para trabalhar a questão de física moderna e contemporânea, porque realmente ele complementa algumas informações. E, se eu não me engano, tem até um livro, né? Um livro que ele fala sobre alguns pontos sobre o filme. E o que nós estamos vendo é cada dia mais avançando, né? O ensino nessa área que a gente fala, eu não sei se é porque eu faço pesquisa na área, mas a minha visão que eu estou tendo, assim, contemporânea, é que está se avançando os estudos, o ensino mais dessas áreas. Os professores estão tendo um olhar agora para projetos nessa área. Eu acho que justamente por conta dessa, eu falo assim, até assim como o nosso papel assim, de professor e de pesquisador, né? Já existem várias pessoas que estão lá na pesquisa de ponta e hoje se interessa em levar isso para os alunos que estão no ensino fundamental, no ensino médio, que acaba despertando, né? Essa vontade de querer. Eu acredito que no futuro nós teremos pessoas que irão gostar mais de física, justamente por ser instigante, né? Veja assim que somos um grupo pequeno hoje, mas que surgem comentários, surgem reflexões. Então, a partir dessas reflexões, nos leva a mergulhar realmente na área da ciência e principalmente da física, né? Apesar dele não ser um livro que ele trata, apesar dele falar de universo, se você for ver, ele é um livro que dá para você trabalhar com outras questões também, né? Dá para trabalhar com biologia, dá para trabalhar com português, com filosofia, sociologia, psicologia. Então, assim, é um livro bastante rico. E, às vezes, quando a gente lê um livro, fala assim, um livro de Carl Sagan, todo mundo já fala, é um livro de física, né? E quando a gente adentra na leitura, a gente vê que é um livro muito mais rico, quando a gente tem esse olhar interdisciplinar, que dá para trabalhar muitas outras coisas que convergem né, através dessas discussões. Então, eu deixo aí as minhas provocações e eu até anotei um monte de coisa que eu não sabia, porque a gente não sabe de nada mesmo, né? É isso. É isso, gente. O Felipe Batista, todos são estudantes de ciências? Não, nem todos, que são os curiosos. Porque ciência, a gente sempre estuda ciência, né? Agora depende de cada área. Isso, né? Acho que é a primeira vez do Felipe, não é, Felipe? Acho que da Sara e da Jane. Eu, por exemplo, sou estudante de economia. Então, sobre o Clube do Livro, é aberto para todo mundo, Felipe. A gente se junta, passa o mês lendo um livro e aí sempre no final do mês a gente se junta para discutir. Então, não precisa ser da área, né, das ciências exatas. Qualquer pessoa é bem-vinda que tem interesse na divulgação científica. Oi, tá ouvindo? Estamos. Oi. Não, então, eu perguntei porque eu acho interessante. Eu participo de um outro clube chamado Clube da Luta, e aí a gente lê livros aleatórios lá. E aí eu achei o grupo de vocês no Instagram. E aí, como o livro proposto era do Carl Sagan, eu tenho lido bastante material dentro da área. Só que aí eu fiquei assim, interessante porque não é um livro comum, que o público, de forma geral, está mais interessado, entendeu? O nosso clube lá, por exemplo, trabalha muita literatura clássica e algumas outras obras adultas, mas a gente vê que a grande maioria dos leitores hoje são leitores de livros
mais jovens, mais juvenis, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, será que é uma galera assim, científica, estudante de física, de biologia, de química? Vai ser interessante por isso. A gente vai ter uma pegada mais científica da literatura. Apesar que o Carl Sagan, ele é muito respeitado até entre a literatura de filosofia. Eu já vi muitos cientistas falando a respeito disso, que a ciência ela parece se distanciar muito da filosofia, porque ela acha que a filosofia é muito abstrata, imagina muito, e a ciência trabalha com o instrumental, buscando galgar entre as verdades que você pode reproduzir. Só que o Carl Sagan coloca que a própria vida, ela não pode ser desse abstratismo, né? Outro cara que eu acho que é interessante, que fala um pouco disso na sua literatura, é o Marcelo Gleiser, astrofísico. Ele tem uma literatura chamada Mundo Imperfeito, e aí ele coloca quase de uma forma poética. Assim. Por isso é a pergunta. Bacana. E seja bem-vindo. Volte nos próximos encontros aí com a gente para a gente dialogando e crescendo cada vez mais nesses encontros. A gente tem muitas informações importantes e conhecimentos sendo trocados aqui. Tá? Arthur? Então, eu só queria avisar que acho que a presença está um pouco... Está no modo editor, está no modo exibição, aí está um pouco difícil para a gente ver. Eita. Tá, obrigada, Arthur. Vou É isso. olhar aqui. Então, só esclarecendo sobre o Clube do Livro, ontem mesmo a gente estava apresentando, ontem não, na terça-feira, o Joelson participou do CONEP e aí ele organizou a apresentação do Clube do Livro. E aí já tem 1 ano e 2 meses, a gente tem sempre lido livros de divulgação científica e aí, em geral, a gente coloca livros que tenham esse cunho científico, mas o interesse final é de divulgar a ciência e não necessariamente para pessoas que tenham essa facilidade ou esse interesse maior pelo ensino de ciências ou pela área de ciências exatas. Inclusive, no final da apresentação, a mediadora até falou, né, que tem sido uma tendência, uma tendência crescente o interesse por esse tipo de literatura, porque geralmente são os clássicos. E aí a gente até colocou que o livro, por exemplo, do Pequeno Príncipe, que é um clássico e é voltado para um estilo mais poético, também dá para você explorar a ciência e aí, no caso, a biologia, alguns fenômenos que o Pequeno Príncipe vai pontuando. E aí o interesse final é, de fato, atrair as pessoas para a leitura, que é algo fundamental, e também para a ciência, né, para essa percepção que vai muito além do que a gente vê na escola. Às vezes a gente vê muita lei, teoria, formalismo matemático, mas a gente não vê essas outras questões que são importantes também. Eu acho bem legal o feedback da apresentação. Bacana. E também, Felipe, os demais, se não estiverem no grupo, né, nós temos um grupo do WhatsApp, e nesse grupo a gente compartilha, quando a gente tem, né, o livro disponível em PDF, né, e as informações referentes ao clube, tá? Sobre as próximas ordens dos livros que a gente vai ver, será naquela lista lá, da enquete? Aí vai seguir aquela ordem ou a gente vai indo para outras enquetes? Tinha um que foi... Cadê? O que foi selecionado teve o pálido e tinha um outro, né? Cadê, gente? Os botões de Napoleão, não foi? Acho que foi isso. Eu achei interessante, só que eu não sei se ele tem na Amazon. Eu acho que ele só tinha na estante virtual. Eu não vi, assim, novas edições dele. Foi ele? Quais foram os dois? Foi ele e eu acho que o terceiro lugar foi o Andar de Bíblia.
Hã? Foi o Andar do Bêbado, é isso? O Andar do Bêbado. Vocês podem mandar de novo no grupo do WhatsApp o livro? Que vai ser a sequência para a gente ler. Ó, eu achei aqui a enquete. Em primeiro lugar ficou o Pálido Ponto Azul, com 8 votos. O Andar do Bêbado empatou com a Dança do Universo, que eram 6. E Botões de Napoleão ficou em quarto lugar. Aí então vocês podem escolher a Dança do Universo ou o Andar do Bêbado. Só que... Eu queria o Andar do Bêbado. Eu tô afim do Andar do Bêbado. Eu também. Eu achei interessante o Andar do Bêbado, viu? Pra gente ver como é que a gente anda quando a gente... Todo mundo com seu copinho de cerveja. Aí a gente já vem aqui praticando. Pronto. E esse eu sei que também tem em PDF, porque eu já tinha ele. Não sei se eu vou localizar no meu drive, mas eu já tive ele em PDF, então acho